Meu nome é Renato Rafael Costa Lima, sou enfermeiro e vou falar sobre a atuação do enfermeiro na Amniorrex pré-termo. Mas antes eu quero agradecer a doutora Olga, a doutora Albina e a doutora Catarina pela aprovação do meu trabalho nessa jornada científica, na 10ª jornada de enfermagem, ginecologia e obstetrícia de Valmelicão, Portugal. Estou falando aqui de Fortaleza, Ceará, tá certo? Nosso trabalho foi um relato de experiência. Um relato de experiência com algumas mães que foram atendidas num hospital secundário aqui de Fortaleza. Esse hospital que ele é referência nesse tipo de atuação dessa gestante. Eu vou começar meu trabalho conceituando um pouco o que é a Amniorrex pré-termo. A literatura ela fala que a Amniorrex pré-termo ela pode ser patológica, no sentido de uma inflamação ou uma infecção. Essa inflamação ela é decorrente de algumas substâncias anti-inflamatórias que vão potencializar o efeito trófico nessa bolsa. Tipo, interleucina 1, interleucina 6, fator de necrose tumoral, algumas proteases, algumas proteínas que vão fazer a clivagem proteolítica vão trabalhar também nessa estrutura, causando esse rompimento dessa bolsa. O rompimento dessa bolsa com decorrente ou a liberação desse líquido amniótico. Alguns fatores também intrínsecos, como polidramia, um bebê uma macrosomia fetal, alteração de toda a dinâmica de complacência dessa bolsa, vai interferir nessa Amniorrex pré-termo. E o profissional enfermeiro, ele é um profissional que ele tem uma grande importância, porque tanto na detecção, numa sala de pré-parto, quanto também no manejo. Por exemplo, o paciente com esse tipo de Amniorrex é um paciente que ele vai apresentar algumas características, como perda desse líquido. O líquido que vai sair, esse líquido amniótico, ele é muito parecido com o sêmen humano. É um líquido de cor indolor, que ele tem um pHzinho mais para alcalino, que são alguns exames que vai ser realizado na gestante para a gente saber diferenciar se é uma sudorese, se é urina, se é alguma substância relacionada à fisiologia feminina que não se encaixa no líquido amniótico. Essa bolsa amniótica, ela tem uma pressão, existe uma pressão nela de 393 a 402 milímetros de mercúrio para manter esse bebê voltado nessas águas. No rompimento dessa bolsa, que ela também pode ser de aspecto fisiológico, ele vai se romper por volta quando o bebê entra a termo, pelo aumento desse volume, a polidramia, aumenta esse volume, há um rompimento natural dessa bolsa. Quando esse rompimento ocorre a menos de 23ª semana, a gente pode suspeitar de um abortamento. Entre a 23ª semana é um rompimento imparcial ou intotal, e a partir da 37ª semana a gente pode conceituar como uma Amniorrex pré-termo. Breve introdução. Na gestação, o feto fica envolvido em uma bolsa. É uma bolsa que contém esse líquido amniótico. Antigamente se entendia que a bolsa era só uma proteção mecânica, mas essa bolsa também ela vai ter uma interferência com o dinamismo da gravidez dessa criança. Nessa bolsa vai conter algumas substâncias, algumas proteínas, nessa estrutura, que vai fazer o bebê ficar inerte, ficar parado, na evidência dele poder não ter movimentos chocáveis. O que é que vai acontecer? Quando essa membrana se rompe por completo, a gente pode dar um quadro de bolsa rota ou Amniorrex pré-termo. São situações que necessitam de uma abordagem mais rápida, necessitam de uma abordagem eficaz para atenuar os fenômenos pós-exposição. Essa pós-exposição o quê? Porque assim, existe uma definição aqui no Brasil que acontece que a bolsa rota acima de 24 horas já é caracterizada uma infecção comunitária, que aí já vai tratar com antibiótico, já vai ter outra abordagem decorrente dessa alteração. Vou conceituar um pouquinho essa bolsa rota, essa substância que fica envolvida, essa substância com um alto poder proteico, que essa criança fica envolvida, pode sofrer algumas interferências de algumas substâncias, como substâncias infecciosas. No caso, por exemplo, de
gonococo ou de uma streptococcus ou alguma substância voltada ao foco infeccioso, vai alterar toda a dinâmica dessa bolsa. Alterando a dinâmica dessa bolsa, conceituaremos que a alteração dessa dinâmica dessa bolsa vai ser prejudicial para a criança, porque pode causar uma manifestação chamada uma hemorragia intraventricular, que é um risco iminente de morte por feto, porque não vai ter as trocas necessárias para a manutenção dessa gestação, a manutenção necessária dessa gestação. Para segurar esse bebê, existe uma pressão em milímetros de mercúrio, que a gente vai conceituar que fica entre 393 a 402 milímetros de mercúrio. Eu preciso do muco. O muco cervical tem um papel importante também em manter esse bebê dentro dessa bolsa amniótica, que ele vai fazer uma pressão para esse líquido não extravasar. Quando há algum foco infeccioso, algum foco de alguma substância, esse líquido vai ser extravasado e aí vai se caracterizar com a bolsa rota. O objetivo do nosso trabalho é mostrar as principais intervenções que o enfermeiro pode fazer. As principais intervenções necessárias que o enfermeiro pode trabalhar para atenuar os riscos à mãe e ao feto, os riscos do binômio mãe-filho. A gente pode trabalhar com a abordagem dessa paciente, a gente pode fazer um exame especular para ver se aquele líquido amniótico é realmente uma substância que foi do rompimento da bolsa ou uma substância, ou uma sudorese, ou outro líquido que não seja recorrente dessas membranas ovulares. Aí o enfermeiro tem esse papel no acolhimento, na classificação de risco dessa paciente, no pré-termo dessa paciente e também na avaliação pós-parto dessa paciente. Nossa metodologia é uma pesquisa de abordagem quantitativa. Foi realizada em agosto de 2017, em um hospital secundário aqui de Fortaleza. Esse hospital que ele atende urgência e emergências obstétricas, que na triagem, na classificação de risco tem um enfermeiro, que esse enfermeiro vai fazer essa triagem na sala de pré-parto. Ao avaliar essa dinâmica gestacional dessa paciente, ele vai ficar ciente ou não dessa amniorrex pré-termo, desse rompimento pré-termo dessa bolsa, da bolsa das águas. Foi avaliado, para a gente concluir esse estudo, a gente usou essa metodologia de avaliar 10 prontuários de primigesto nesse intervalo de mês, nesse agosto. O N que nós utilizamos foram 10. 10 mães com suspeita de amniorrex pré-termo, que posteriormente foram diagnosticadas com amniorrex pré-termo. Analisamos os casos, analisamos a dinâmica dos casos dessa paciente. Analisamos como é que ela decorreu, se foi uma polidramia ou oligodramia, no caso, por exemplo, ou se foi infecção in loco nesse local, ou foi se a atuação de alguma protease, alguma enzima proteolítica que causou esse rompimento dessa bolsa. Nosso parecer foi aprovado com o número de 2.196/549, nosso Comitê de Ética do Brasil. Foi submetido à Plataforma Brasil e, após isso, foi submetido a um Comitê de Ética por ser pesquisa com seres vivos. Resultado encontrado. O profissional de enfermagem exerce uma atividade com competência para a promoção do ser humano na sua integridade, de acordo com os princípios éticos e bioéticos. Nesse contexto, eu posso lembrar da questão dos diagnósticos, das intervenções necessárias da enfermagem. Não só as intervenções técnicas, como as intervenções emocionais. A conversa com essa mãe, a conversa com esse familiar, trabalhar com toda essa dinâmica da gestação dessa mãe. Trabalhar no sentido de quê? Diminuir o estresse, diminuir a ansiedade, diminuir o risco de ela complicar decorrente dessa bolsa rota. A realização das consultas também pré-natal é um fator primordial para evitar essa bolsa rota. Não é só ela chegar na unidade, já com o quadro instalado, que a gente vai poder saber fazer um manejo. Mas o interessante é ela prevenir essa bolsa rota. Com a consulta pré-natal, mínimos, aqui no Brasil, por exemplo, são mínimo 6 consultas que é pré-estabelecidas. Ter esse acompanhamento médico-enfermeiro, esse acompanhamento contínuo, realizar todos os exames, realizar as ultrassons necessárias, para a gente poder evidenciar se tem algum caso ou não, ou estudo também epidemiológico, para ver se a gente tem algum caso de bolsa rota,
que aí a questão do abortamento precoce também entra em questão nesse fato. Existe uma redução dessa ruptura prematura da membrana quando você trabalha com essa perspectiva. Quando você trabalha num pré-natal bem feito, aí quando ela chega na unidade secundária, quando ela chega na unidade para ter o bebê, ela já está num quadro já instalado de bolsa rota. Aí isso não é interessante, porque há um risco entre a mãe e um risco para a criança. A participação do enfermeiro no incentivo da captação de mulheres para a consulta de pré-natal. Eu preciso ver como é que está esse pré-natal dessa mãe. Eu preciso ver como é que está o decorrer do pré-natal. Que no momento que ela vai chegar na unidade secundária, eu preciso saber de todo esse dinamismo, para mim poder ter uma melhor abordagem dessa mãe. O tratamento adequado e antecipado é o aumento das crianças, da chance de solucionar os problemas. Eu preciso de uma abordagem eficaz, eu preciso de uma abordagem resolutiva. Se a mãe está perdendo líquido, se essa bolsa rota está infeccionada, se tem algo, níveis séricos de substância anti-inflamatórias estão nessa mãe, eu preciso atenuar isso. Eu preciso abordá-la de uma maneira resolutiva. Resolutiva no fato de que trabalhar com essa bolsa rota, trabalhar com essas complicações, entendeu? Abordar essa mãe, conversar, realizar os procedimentos inertes e procedimentos necessários que o enfermeiro pode fazer. Minha conclusão fala-se que conclui-se que as intervenções de enfermagem a respeito da miorrex prematura são de considerações relevantes. Cabe à enfermagem uma abordagem ampla e resolutiva para melhorar a assistência a pacientes com a miorrex pré-termo. Eu preciso ter uma abordagem bem mais ampla, uma abordagem resolutiva, uma abordagem necessária para atenuar esses fenômenos. Tanto o estresse por a questão dessa perda de líquido, quanto os fatores clínicos recorrentes dessa alteração. Minhas referências, de onde eu tirei minhas informações, vão estar nos slides. Quero agradecer ao pessoal de Portugal, meu muito obrigado. Agradeço mesmo a questão da aprovação dos meus 2 trabalhos. Isso é de suma importância para a minha formação. Isso é de suma importância. Falo aqui dos estudos da Faculdade Ateneu, aqui em Fortaleza, Ceará, de onde eu estou fazendo essa videotransmissão para vocês. Tá bom? Agradeço a doutora Albisa, a doutora Olga, a doutora Catarina, pela disponibilidade na questão da cordialidade de responder meus e-mails com as minhas dúvidas inertes ao trabalho, tá bom? Muito obrigado e bom dia.